Para nós é uma honra, um privilégio, né? Podemos ter um lugar para cultuar, adorar e servir ao Senhor. Por isso é muito importante nós estarmos na igreja e vermos, né, desde pequenininho as crianças, os mais experientes, e assim é o reino de Deus, né? Assim é a obra do Senhor, assim é o mover e o fluir de Deus para nossas vidas, né? Por isso, para nós é uma honra podermos estar aqui, né? Sentir assim privilegiado, ter um lugar para pertencer, ter um lugar para estarmos e caminharmos juntos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, né? Convido você a abrir a Bíblia aí, é uma palavra que Deus colocou no meu coração há uns dias. Eu venho pensando nisso, em algumas coisas, né? Não sei se você sabe, mas eu também penso, né? Igual você, né? Eu também penso em algumas coisas. E às vezes Deus leva a gente, né? Você já parou assim, que às vezes você está num lugar ou está em alguma reunião, alguma situação, e de repente você começa a pensar em alguma coisa, e aquilo começa a dar vida, você começa a entender, e aquilo começa a clarear algumas coisas, né? É Deus falando com você, é Deus movendo com você. Eu me lembro uma vez, eu era coordenador de jovens e coordenador de jovens e adolescentes. Nós estávamos numa reunião, uma reunião que a gente trouxe uma pessoa para falar com a gente, falar com o grupo de jovens e adolescentes. Era um grupo grande naquela época. E a gente estava numa chácara. E veio uma pessoa testemunhar de uma ressurreição. Essa pessoa veio de São Paulo e ela veio testemunhar dessa ressurreição e ela contando lá para os jovens e adolescentes, né? A gente estava tudo lá numa chácara à noite, e ele contando que ele foi chamado lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, que ele entrou naquele hospital e foi lá onde ficam as gavetas, lá no freezer, lá e puxou lá, e falando sobre todo esse processo que aconteceu com ele e que ele orou por aquela pessoa ali, e aquela pessoa levantou, né? Imagine isso, né? A pessoa contando isso com tanta veemência, com tanta convicção, né? Porque realmente era um fato que ele estava contando. E no meio daquilo tudo, o Espírito Santo falando as coisas comigo. Eu estava ouvindo o que a pessoa estava falando, mas ao mesmo tempo eu estava ouvindo coisas que o Espírito Santo estava falando comigo, o que ia acontecer lá na frente, que já aconteceu uma parte na minha vida, e tem coisas que está acontecendo agora, que está acontecendo nesse tempo, está acontecendo nesse momento. Então Deus é tão maravilhoso que às vezes no mover daquele que você fica tão impactado, né? Já pensou chegar no hospital, abrir a gaveta, está congelado? Meu Deus, né? A sua atenção está tudo naquilo. Mas mesmo no meio daquele momento, Deus falando comigo no ouvido, falando de outras coisas que não tinha nada a ver com ressurreição. Não tinha nada a ver com morto, tinha coisas que Deus ia fazer com a minha vida, né? Lá na frente. Eu falo, por isso que Deus é maravilhoso, né? Por isso que Deus é grandioso, porque às vezes eu vou estar falando aqui agora, falando com você aqui agora, e às vezes eu vou estar falando sobre um assunto, o Espírito Santo vai estar falando no seu ouvido aí algumas coisas que Ele quer com você, que Ele tem com você, coisas que Ele precisa falar com você, para que marque a sua vida, para que você ande, para que você viva e experimente o que Ele tem para você em nome de Jesus. Amém? Isso é o mais importante de tudo, né? O mais importante de tudo é você sair daqui ouvindo a voz de Deus, ouvindo Deus falar com você. Amém? Eu convido você a abrir a Bíblia, né? A Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 39. Hoje a minha voz está a voz mais forte, né? Parecendo a do Esaú aqui já, né? Mas eu estou meio gripado, tá? E ontem eu estava lá na chácara, no aniversário do Paulinho ainda, a Luciane falou assim, a Luciane foi para o encontro o congresso de mulheres, né, lá no Recanto, e ela falou, na sexta-feira, ela falou, por que você não passa a sua pregação? Passa para alguém, né, pregar, você está meio gripado. Eu falei, não
Não é essa gripe que vai me derrubar, não. Não vou deixar passar batido, não. Eu vou pregar em nome de Jesus, né? Não vou abrir mão da minha escala de jeito nenhum. Não vou abrir mão, porque ela não vai me vencer em nome de Jesus. Então, se a voz sair mais rouca aí, mais aveludada aí, é a questão da gripe mesmo, tá? Não tem nada. Próxima vez que você ouvir, fala, mas peraí, tá diferente a voz, né? Não, voltou ao normal, né? Voltou à normalidade, tá bom? Gênesis 39, versículo 1 até o versículo 9. Amém? Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tenho-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar conosco, conforme o Senhor tem feito todas as reuniões, todas as vezes que reunimos nessa casa. Que o teu Espírito tenha total liberdade de fazer conforme está no teu coração e que a tua vontade prevaleça sobre nós. Assim oramos e agradecemos por esse momento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse trecho da palavra de Deus, a história de José. A história de José é uma história muito conhecida, né? Muitas coisas boas, muitas coisas Deus revela através da vida de José. E nesse trecho que nós lemos aqui, fala de José agora lá no Egito. Ele tinha sido vendido pelos seus irmãos, uma caravana de ismaelitas levou ele até o Egito. E quando ele chegou ao Egito, ele foi vendido novamente, mas para um oficial, né? Um oficial chamado Potifar, era um oficial de Faraó, um comandante lá do exército, da guarda do Faraó. E ele foi vendido e ele começou a trabalhar nesta casa, na casa de Potifar, servindo ali, né? Como um escravo. E o Potifar percebeu que tinha algo diferente na vida de José. Tinha algo especial na vida daquele homem. Então, passou a casa, o comando daquela casa para José. José, quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos, a Bíblia diz que ele tinha 17. Aqui ele tinha, então, uns 20 e alguns poucos anos ali, e um moço novo, e ele estava servindo, mas a Bíblia diz que Deus era com José. Deus era com José. José não escolheu ir para o Egito, José não escolheu ir trabalhar na casa de Potifar, mas, de repente, ele está lá.
Ele está naquele lugar e, mesmo estando naquele lugar, a Bíblia diz que Deus era com José. Então, um homem que tinha a presença de Deus e que a presença de Deus fazia diferença na vida dele. E quando ele vai desenvolvendo a sua função ali, as coisas vão melhorando para o Potifar. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa e abençoou o campo. A bênção de Deus começou a chegar naquele lugar e isso através da vida de José. E Potifar percebeu essa bênção. Potifar percebeu que tinha algo especial na vida de José e colocou ele como mordomo da sua casa. O versículo que nós lemos diz que o Potifar não se preocupava com nada. Ele não se preocupava com conta a pagar, se estava dando, se não dava, se ia sobrar, se não ia. Sabe essas preocupações que você tem aí, normal da sua vida? Potifar não tinha, né? Estava bem tranquilo. José cuidava de tudo. Olha que maravilha, né, irmão? José cuidava de tudo. Não tinha nenhum tipo de preocupação. E não sabia de nada, estava tudo tranquilo. Ele passou toda a gestão da casa dele para o José. E aqui a gente começa a entender algo que eu quero que você entenda nessa manhã. O tema dessa mensagem mesmo, né? O tema que eu comecei a pensar nessa mensagem é a nossa postura no secreto. Então o tema dessa mensagem é: qual é a minha, qual é a sua, qual é a nossa postura no secreto? Porque há um entendimento que quando nós estamos na igreja, quando nós estamos aqui como nós estamos hoje, reunidos, Deus está presente. Você concorda comigo? Amém? Que Deus está presente, que Deus está junto conosco, nós estamos cultuando a Ele, nós estamos cantando, louvando, nós estamos adorando a Ele, né? Então Ele se faz presente, e é realmente uma verdade. Mas Deus se faz presente também em todos os lugares. Deus se faz presente lá na sua casa, lá no seu trabalho, no seu dia a dia, nas coisas que você faz, nas coisas que você vive. Ele está presente com você. O culto não é só na igreja, o culto é lá na sua casa, o culto é lá no seu trabalho, o culto é onde você está. Aonde você está é o culto. A diferença é que lá é o culto individual e agora aqui é o culto coletivo. Aqui a gente se junta, mas continuo sendo eu. Quando eu estou aqui na igreja, eu continuo sendo eu. Quando eu estou lá na minha casa, eu continuo sendo eu. Lá eu cultuo a Deus sozinho, aqui eu cultuo junto com você. Mas a igreja não é diferente no sentido de vida, no sentido de caminhada com Deus. É o lugar que Deus, olha que maravilha, durante 6 dias da semana, você cultua a Deus sozinho, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na rua, onde você está. E no domingo a gente se junta para cultuar a Deus juntos, né? Olha que coisa tremenda isso, que coisa boa que Deus faz. Então, o culto de hoje é a extensão da sua casa, é a extensão da sua semana, é a extensão da sua vida lá fora. É o culto que está acontecendo aqui agora. Porque o culto é o mesmo, né? E por isso, é esse tema dessa mensagem nessa manhã. Porque José estava ali, e ele estava cuidando, e o Potifar vem e fala para ele: olha, a minha casa está nas tuas mãos, tudo que eu tenho pertence a você, você faz do jeito que você achar melhor. Só que ele vai falar para José: olha, só tem uma coisa, você não mexa com a minha mulher. Você não mexa com ela, porque se você mexer com ela, vai ter problema, porque a mulher é problema. Então não mexe com ela não, deixa ela quieta, né? Mas a única coisa que ele falou, a única coisa que ele não podia mexer era com essa mulher. E José vai falar ali para ela, a hora que ela vai vir com as propostas, José falou: olha, meu Senhor colocou tudo nas minhas mãos. Eu posso fazer o que eu quiser aqui nessa casa. Ele só falou para não mexer com você. E quando você pensa nessa história, quando você começa a imaginar, já dá para a gente lembrar da mesma coisa que Deus fez lá no princípio. Quando Deus colocou Adão e quando Deus colocou Eva lá no Jardim do Éden. Deus falou para ele assim: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Aqui, com José, era um homem
dando uma ordem para ele: olha, você pode cuidar da minha casa, faça tudo o que você quiser aqui, só não faça isso, só não faça isso. Lá no Jardim do Éden não era homem dando ordem, era o próprio Deus falando para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores, mas dessa árvore não coma. E a gente sabe a história que o Adão comeu, né? O Adão comeu, desobedeceu a Deus, entrou lá o pecado e tantas outras coisas que as consequências estão aí até o dia de hoje, né? Agora José, ele entendeu isso, que quando ele falou que não era para mexer com a mulher, que era tudo que estava ali, ele podia fazer, só não isso, ele entendeu isso, irmãos. E aí ele está lá trabalhando, as coisas estão indo bem, as coisas estão funcionando, está tudo certinho, tudo direitinho, né? Aí de repente aparece a mulher. E olha o que diz lá o versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas. José está trabalhando, as coisas estão funcionando, a casa está indo bem, Potifar está prosperando, o campo está produzindo, a casa está abençoada, as coisas estão funcionando direito. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. E ela, a Bíblia aqui é muito explícita, né? Ela pôs os olhos em José e faz uma proposta para José. Olha a proposta da mulher, gente. Que coisa mais maluca isso. Deita-te comigo. Ela colocou os olhos e deita-te comigo. Já vai fazendo uma proposta para ele. Não chegou nem perto. Olha, tô vendo que você é um cara bonito, né? Saradão, tá aí tudo arrumadão e tal. Foi jogando uns verdes, jogando umas indiretas, dando uns olhares atravessados, né? Aquelas coisinhas, né? Não, ela foi direto. Chegou no José: olha, você é um cara legal e tal, tal. Vem cá, vamos deitar. Deita comigo, vamos fazer algumas coisinhas aqui. Direto, irmãos. E a Bíblia diz que José vai resistir a isso, né? Ele vai recusar, e isso vai começar a ser um assédio, né, na vida de José. E aí vai chegar um dia que essa mulher vai preparar uma situação. Ela vai dispensar todos os demais funcionários da casa e vai ficar sozinha com José. E ela vai fazer a mesma investida que ela fazia, mas agora sozinha. Ela e o José, né? O secreto, ninguém está vendo. Ninguém está por perto. Não tem nenhuma câmera, não tem nenhum celular filmando, ninguém sabe. Está totalmente fechado. Ninguém vai ficar sabendo desse negócio. Ninguém vai ter acesso a isso. O campo, o ambiente, o momento está preparado. Está tudo pronto. E ela vai investir contra José nesse momento. E nesse momento, José vai dizer não. Nesse momento, José vai falar não. Quando o Adão pecou, o Adão decidiu agradar a mulher e desobedecer a Deus. Quando chegou a hora com José, José decidiu desagradar a mulher e obedecer a Deus. E quando nós decidimos agradar algumas situações, nós corremos o risco de desagradar ou desobedecer a Deus. José, ele se importava com Deus. Porque quando ele vai falar com aquela mulher, ele fala: olha, eu não vou fazer essa maldade contra o meu senhor
e não quero de forma alguma pecar contra Deus. Ou seja, José ele se importava com Deus. E infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas não se importam muito com Deus. As pessoas estão mais focadas em satisfazer os seus anseios e os seus desejos do que obedecer a Deus, do que se importar com Deus. De se importar se Deus vai se agradar daquilo ou não. Se Deus vai ficar feliz com aquilo ou não. Ninguém se importa com Deus, queridos. E hoje é tudo meio relativo, né? Não, Deus não liga. Deus lá do passado, aquilo era lá atrás. Hoje não. Hoje Deus... Não, Deus mudou, agora é diferente. Deus está moderno. Deus sempre existiu, queridos. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Quem está no processo somos nós. Quem está no processo é a humanidade. Deus, Ele sempre esteve. Nós que estamos indo agora. Mas Ele sempre esteve. Ele sempre esteve. Hoje nós vivemos num tempo mais moderno, com a tecnologia. Você acha que isso pega Deus de surpresa? Ah, nossa. Deus falou, olha, tem o WhatsApp. Aí chega lá no céu, tem uma nova função no WhatsApp agora, sabe? Que você pode fazer um grupinho e tal. Deus fala, não, queridos. Deus já estava lá. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Nada pega Deus de surpresa. E as pessoas acham que agora podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque Deus vai entender. Deus entende sim, queridos. Mas Deus sabe qual que é a intenção do coração. E hoje, infelizmente, as pessoas não se preocupam muito mais com o que Deus pensa. Tem lugares por aí que as pessoas estão negociando Bíblia, negociando princípio, uma série de coisas para agradar pessoas. Para agradar pessoas. Para satisfazer desejos pessoais, desejos egoístas, e estão negociando os princípios. Aqui eu acho maravilhoso José, porque José não negociou os princípios dele. José estava lá na terra, lá junto com os seus irmãos, Deus estava com José. Ele estava na casa de Potifar, Deus estava com José. Ele estava na prisão, Deus estava com ele. Ele estava no palácio, Deus estava com ele. Ele não negociava os princípios dele. E nós também precisamos aprender a não negociar os nossos princípios. Porque José se importava com Deus. Quando nós chegamos no processo de emancipação da Expresso Vida, uma das questões, tem algumas questões que nos levaram ao processo de emancipação, mas uma das questões que eu mais me preocupei com essa emancipação era se Deus realmente queria que a gente continuasse. Essa foi a grande questão, porque nós ficamos uma semana orando por isso. Quando começou a surgir isso, nós ficamos uma semana. As pessoas aqui da nossa unidade, os presbíteros, orando, algumas pessoas que eu conheço, que são pessoas de confiança minha, assim, que eu passei essas mensagens pedindo, ora, porque nós precisamos tomar uma decisão e precisamos ver se Deus quer que a gente faça isso. Não vamos fazer uma coisa porque não é legal, é gostoso, agora vai ficar bom, vamos mudar. E falar, não, primeiro nós precisamos ver o coração de Deus, irmãos. Se Deus quer, porque se Deus não quer, eu também não quero. Também ninguém quer, não é? Porque também não vai dar certo. Primeiro tem que ser o coração de Deus. E nós ficamos uma semana orando. E Deus foi preparando as coisas, porque quando você está na direção de Deus e começa a orar, Deus vai preparar as coisas. Quando você começa a empurrar e tenta com a sua força e vai daqui, vai de lá, não dá certo, para. Ora, vamos buscar o coração de Deus. Senhor, eu estou cansado de empurrar aqui, vamos parar, vamos orar, vamos buscar. Vamos ver o que o Senhor quer, o que o Senhor tem. Aí a gente volta e recomeça, sabe?
Esse ministério nasceu assim, querido. A ICEV nasceu assim. Até mesmo o nome, lembra do nome? A gente começou, o nome é um negócio, né? A gente às vezes fala assim, eu não gosto do meu nome. Mas se hoje você tivesse a possibilidade ou a oportunidade de trocar o seu nome, que nome você daria para você? Qual nome você colocaria em você? E falou, agora tem que colocar, vai ficar isso aí. Não é daqui uma semana mudar de novo não, hein? Você teria dificuldade para trocar o seu nome, não teria? Aí você fala, mas meu nome é tão esquisito. O meu tem masculino e feminino, né? Tem Valdeci, que é mulher, tem Valdecir, que é homem. Como seria meu nome? Se a gente fizer uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa aqui, qual que seria o nome que você me daria para mim? Poxa vida, né? Aí era um risco que eu ia correr, mas qual nome você daria para você mesmo? É difícil, irmãos. E a gente começou naquela questão dos nomes, lembra? E eu pensei que vinha uns 4, 5 nomes lá para a igreja, né? Aí a gente faz aí de repente apareceu uma enxurrada de nomes. E aquilo deixou a gente maluco. Escrevi tudo aquele nome nos papel assim, deu 3 folhas de sulfite. E começamos a orar, Senhor, qual que é? Senhor, qual que é desses nomes? Senhor, coloca paz, fala conosco, qual que é desses nomes? E não encaixava, irmãos. Não é que estava errado, não é que é bonito, feio. Não, não é isso, não encaixava. Não encaixava. Até que eu peguei e falei assim, olha, um dia à tarde eu estava lá, já a cabeça estava tinindo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou deitar, vou descansar um pouquinho aqui no sofá. Aí eu deitei no sofá, a hora que eu pus a minha cabeça no sofá, o Senhor falou comigo assim, falou, olha, o nome eu já te dei, Expresso Vida. E aquilo me estralou assim, Expresso Vida. Eu nem lembrava mais desse nome. Mas esse nome Deus nos deu uma vez que nós estávamos fazendo um evangelismo lá no bairro Três Irmãos. Nós fizemos uma época lá, nós trabalhamos muito naquele bairro. Eu acho que trabalhamos muito mais no Três Irmãos do que aqui na Bela Vista. Aqui. Nós ficamos lá, acho que uns 3 meses andando naquele bairro. Temos uns coletes, desafiando os gigantes. Andava na rua, orando, todo sábado à tarde, né? A gente ia lá, orava e vinha embora. Depois fomos uns sábados de manhã entregar umas Bíblias, irmãos. E eu lembro da cena. Nós fomos sábado de manhã, peguei uma sacola, enchemos de Bíblia, várias pessoas na rua. E eu me lembro de uma cena, porque eu fui com tênis, uma calça mais ou menos igual essa, e uma camisa manga curta. E eu lembro que eu bati numa casa, a mulher saiu lá no fundo, assim, um corredor, e ela apontou a cabeça na janela assim, ó, e falou para mim, o que você quer? Eu falei assim, não, eu quero te dar um presente, né? Um presente? É. Aí com muito trabalho ela veio, devagarzinho veio, e aí eu dei uma Bíblia para ela, né? Falei, nós só queremos dar a palavra de Deus, a Bíblia para você, tal. E fui embora. Aí quando eu saí dali, estava andando para outra casa, o Espírito Santo falou comigo, você viu o que você fez? Eu falei, o que é isso, né? Por que as pessoas têm dificuldade de me receber assim? Eu estou levando a Bíblia. Não estou cobrando nada, né? A gente fazia, tem algum pedido de oração, a pessoa fala, tem que pagar? Eu falei, não, é de graça, né? Não tem que pagar, não. As pessoas acham, porque ninguém dá nada, irmãos. Não dá nem a meia furada, ninguém dá nada. Tem que pagar? Eu falei, não, é tudo de graça. Aí eu saí de lá e fiquei pensando. Aí eu comecei, me veio uma luz. Eu estava muito parecido fisicamente com a turma que vai aí, né? Sabe uma turma que gosta de manhã? Sai por aí de manhã? Aí você olha lá e fala, não vou lá não. É perda de tempo. Eu estava muito parecido. Aí na outra vez eu já mudei o esquema. Falei, não, vou mudar esse esquema aí, vou uma camiseta, um negócio mais cheio de coisa, porque eu estava muito parecido. E nesses evangelismos, um dia nós estávamos numa reunião, orando. Falei, Senhor, qual que é o nome que nós vamos colocar? E Deus falou assim, Expresso Vida. Isso foi no ano de 2009. E agora, no final do ano, agora eu estava lá e Deus falou, o nome eu já te dei há tanto tempo. Por isso que a gente trouxe esse nome para a igreja, por isso que a igreja chama Expresso Vida, queridos. Porque Deus falou isso. Porque o nome é bonito, é feio? Não, foi Deus que falou.
Deus colocou no nosso coração. Quando Ele me deu isso, eu senti uma paz tão grande. Eu falei, meu Deus, porque eu estava tão perturbado com tanto nome que a gente tinha que decidir ali. Eu falei, glória a Deus, que bom. Então, a questão é a gente buscar o coração de Deus. Se tem realmente a vontade de Deus. Eu me lembro que eu estava lá no trevo, eu fui lá por um acaso, e por um acaso eu encontrei o apóstolo João também, porque não era para ele estar lá naquele dia, naquele horário, e a gente se encontrou. E quando nós já tínhamos orado e Deus tinha colocado no nosso coração de assumir a igreja, e eu falei para ele assim, aquilo que vocês ouviram aqui, que está lá no canal da igreja, eu falei para ele, se o Senhor me ajudar e me abençoar, nós vamos assumir o ministério. E ele falou, não, eu ajudo e te abençoo. Eu falei, então... E eu vim de lá, eu vim aqui para a igreja, entrei naquela sala ali, se você for ali, você pode ver lá que está lá. No cantinho, lá perto da minha mesa, tem um calendário permanente. Sabe aquele calendário permanente que você só vira lá o dia e tem uma mensagem bíblica, um versículo bíblico. E quando eu cheguei aqui, eu fui lá e o calendário estava desatualizado, porque eu não viro aquilo lá constantemente. Conforme, às vezes eu lembro, vou lá e arrumo, mas não é constante. E quando eu virei as páginas, que coloquei no dia, o dia, quando eu via o versículo bíblico, era Isaías 41:10. E o Isaías 41:10 é um versículo que Deus colocou no meu coração e falou comigo quando eu tive que tomar uma decisão muito séria da minha vida, que era deixar o meu emprego na Unilever e sair daquela empresa. Não saí para vir ser pastor, para vir para cá, eu saí para ficar à disposição de Deus. E a única coisa que precisava para eu tomar essa decisão naquela época era uma palavra. E eu vim numa reunião de oração, porque eu gosto de reunião de oração. Se você não vem, você está perdendo uma reunião especial, uma das melhores reuniões, reunião de oração. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, né, Leda? Estamos aqui orando. E eu vim naquela reunião e Deus falou assim, vai na reunião que eu vou falar com você. Eu falei, tá bom. Eu vim na reunião, irmãos. Aí teve o louvor, teve testemunho, teve a palavra, pregou. Foi tudo tranquilo a reunião. E eu ligado aqui, Deus falou que ia falar comigo. E tudo que foi falado era a palavra de Deus, tudo muito bem colocado, mas não encaixou. E aí, na hora que a gente ficou de pé, vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente ir embora. O irmão que dirigia a reunião naquela época, ele falou assim, olha, eu só quero ler mais um versículo da Bíblia para você aqui nessa noite. Aí ele abriu Isaías 41:10. E quando ele leu Isaías 41:10, Deus falou comigo. Esse é a minha base para a tua vida. E eu precisava tomar uma decisão muito séria. Isaías 41:10 diz assim, não temas que eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento. E eu pensava assim, como que eu vou sair de uma empresa e como que eu vou me sustentar? Como que vai ser minha vida? E Deus falou, eu te sustento. E a partir daquele dia eu não tive dúvida nenhuma. Fui lá e resolvi minha parada lá com a Unilever lá e saí. E nesse dia, agora, quando eu arrumei o calendário lá, Isaías 41:10. Então eu tive convicção, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Deus realmente está nesse negócio, queridos. Eu tenho convicção que Deus está com a gente. Agora, o grande problema, a questão, é a gente se importar com Deus. Assim como José. As coisas que a gente não faz por fazer, não faz por acaso. A gente faz porque a gente está querendo fazer de acordo com a vontade de Deus. Às vezes vai dar certo, às vezes vai, às vezes vai. Às vezes não vai, não vai. Porque tem a parte humana aí, mas o principal, a essência é estar buscando o coração de Deus. E como a gente busca o coração de Deus aqui na igreja, também.
Aqui nas reuniões também, mas no secreto. O coração de Deus a gente busca no secreto, porque aqui é a expressão da nossa vida, é a expressão do que nós somos. Aqui, quando a mulher foi para cima do José, aqui, José falou: peraí, fica quieta aí, me dá uma semana, eu vou orar. E vou ver o que Deus fala comigo, depois te dou a resposta. Não. Tem coisa, irmãos, que é claro, tem coisas que você sabe, tem coisa que está aí no seu coração. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe que aquilo não é bom, aquilo não vai edificar, aquilo não vai levar você para frente. Está no seu coração, você só precisa tomar atitude. A grande questão é que se Deus está conosco, irmãos. Essa é a grande questão. E nós precisamos se importar com Deus acima de tudo. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nosso coração tem que estar nele. Por isso que José era bem-sucedido. Por isso que tudo que José fazia dava certo. Porque Deus era com José. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Hoje se fala muito em mentoria e uma série de coisas que as igrejas estão entrando e estão enfiando de cabeça. Não tem nada contra isso, acho tudo isso muito maravilhoso. Também me ajusto em algumas coisas, mas a gente não pode perder o coração de Deus, a essência da igreja. Quem estabeleceu, quem instituiu a igreja? O próprio Deus. O próprio Deus. A igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. Ele é o cabeça da igreja. E a gente tem que se importar se nós estamos caminhando de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele planejou, de acordo com o que ele quer para nós. E esse é o grande desafio, queridos. Esse é o grande desafio. A presença dele. Moisés, quando estava levando aquele povo, uma das questões dele, de Êxodo 33, ele vai falar: se a tua presença não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Se a presença de Deus não estiver conosco, queridos, o que sobra? O que sobra? A presença de Deus é que nos leva a viver o plano e o projeto que Deus tem conosco. José decidiu honrar a Deus no secreto. Ninguém ia ficar sabendo. Tem muita gente que tem uma mentalidade assim: olha, não deixa o pastor saber disso. E se o pastor souber? Sabe? Uma mentalidade muito terrena, muito pequena. E um dos 3 pilares, nós vamos começar a falar desses pilares, né? Do nosso ministério, né? É compromisso com Deus, compromisso com a igreja local. Em primeiro lugar, o compromisso nosso é com Deus. Porque se nós não tivermos compromisso com Deus, como nós vamos ter compromisso com o homem, com o lugar, com a igreja? O primeiro ponto é compromisso com Deus. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, é compromisso com Deus. Esse é um ponto. E é um ponto onde muitas pessoas não passam na prova. Porque é o momento do secreto. Existiu uma expressão, eu falei isso muitas vezes, né? Eu creio que isso já acabou. Não existe mais no nosso tempo. Uma expressão assim que o prato predileto dos cristãos, depois do culto, é picadinho de pastor, sopinha de grupo de louvor, né? Sobremesa do dirigente, né? Já viu essa expressão? Porque dentro da igreja, Senhor, glória a Deus. Mas chegava em casa, metia a boca, falava um monte de coisa que não devia. Sabe? Eu creio que isso já acabou, né? Coisa do passado, né? Glória a Deus, né? Já mudou. Mas lá no secreto, irmãos. Quando você senta à mesa lá para falar de algum assunto, conversar com alguma coisa, qual que é? É o secreto. No secreto, como que é? Porque é no secreto ali que a gente vai formando a nossa identidade com Cristo. José tinha um secreto com Deus.
Por isso, quando a situação apareceu, ele não pensou duas vezes. Não vou fazer isso, porque isso é errado e desagrada o coração de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, nesse momento acaba não passando na prova lá no secreto. O 39, Gênesis 39, o versículo 7, vem a proposta da mulher: deita-te comigo. O versículo 8 ao 11 é o ambiente. É o lugar onde estava tudo preparado. O ambiente preparado só a mulher do Potifar e José. No ambiente, José disse não para aquilo. E Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons, você, glória a Deus, e os maus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando. Então que você comece a viver essa essência, mas ela por completo. Em todo lugar, em todos os momentos, na igreja, na sua casa, no trabalho, aonde você for, por onde você estiver, viva a essência de Deus na sua vida. Que as pessoas, assim como Potifar viu em José, possa ver em você a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, a presença do próprio Deus. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos maravilhosos com você. Mas Ele precisa que você tome a decisão, assim como José tomou, de não agradar as pessoas, agradar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Amém? Que você possa começar a pensar no seu secreto. Hoje o mundo tecnológico leva a gente a viver assim. Quem sabe fazer conta de cabeça aí? Vamos fazer um teste, vem aqui, vamos fazer um teste com você. Vamos fazer umas perguntas aqui, você vai ter que responder. Você já corre aqui, né? Cadê meu celular? Vou para a calculadora, hoje ninguém faz mais. Porque nós somos ensinados a fazer as coisas automaticamente, né? Facilitou muito, né, irmãos? Né? No meu tempo, quando eu estudava lá, a professora chegava, aquilo era um terror, né? É por isso que eu falo, é um terrorismo aquele negócio. Ela chegava assim, falava assim: fulano de tal, fica de pé. 7 vezes 7. Ah, aí o coração já começava. O que ela vai perguntar, né? Porque, e eu tinha eu não sei se era sorte, que era aquele negócio, eu sempre estava nesses negócios, queridos. Sempre, meu nome, Valdeci, o último da lista lá do alfabeto, ela sempre achava lá, não sei o que tinha. Fica de pé, fala, o coração já gelava. Tinha que falar tabuada de cor, irmãos. Tinha que falar. Por isso que eu aprendi tabuada. Até hoje eu sei tabuada. Até o 10 vai tudo tranquilo. Porque tinha que falar e o medo de errar. E às vezes estava com a regona de pau na mão assim perto, né? Chegava perto com a régua só para fazer a pressão, né? Se errar, né? Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão muito no automático. Hoje a gente não pensa muito. Eu vi uma expressão que é muito interessante e essa expressão mudou um pouco o meu coração. Você crê que Deus vê todas as coisas? Quando você está fazendo alguma coisa, Deus está vendo? Agora, pensa numa expressão assim: eu vejo Deus me vendo. E o dia que eu vi essa expressão, eu comecei a pensar, eu olhava assim, o senhor está aí, né? O senhor está aqui? Eu estou no meu celular, o senhor está aqui, né? Tá. Meu celular não tem aquela capinha lá que o do lado não consegue ver não, né? Deus está vendo. Eu comecei a entender um pouquinho melhor isso. Eu vejo Deus me vendo. Quando você for fazer alguma coisa, que você estiver num lugar sozinho, você fala, ninguém está vendo. Espera aí, eu vejo Deus me vendo. Muda o conceito, irmãos. E se a gente agradar o coração de Deus, nós vamos viver o melhor de Deus em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus.
José agradou o coração de Deus lá na casa de Potifar. Agradou o coração de Deus na cadeia, preso. Mas no tempo certo, Deus pegou José e colocou lá no palácio para governar todo o Egito. No tempo certo, Deus vai te colocar no lugar para você governar toda a situação que rege e que movimenta a sua vida. E você vai ser aquela pessoa que vai ter condição de abençoar muita gente à sua volta. Porque a bênção, ela é expansiva. As bênçãos nos alcançarão. As bênçãos serão sem medida. Lembra lá de Malaquias 3:10? Não vai haver espaço para guardar. Mas nós temos que pensar como está, como é o seu secreto. Que você possa ser aprovado lá no secreto, para que Deus possa te levantar no público, te levantar no coletivo, te levantar aonde for e aonde você passar, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você nessa manhã. Quero pedir ao Espírito de Deus que nos ajude, como pessoas, como maridos, como esposa, como filhos, e que o Senhor nos ajude como igreja, como Expresso Vida, para que nós possamos realmente cumprir o propósito do Senhor conosco, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa manhã na tua casa. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui para ministrar conosco, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe o que tem passado na nossa mente, nosso entendimento. E nessa manhã nós queremos te pedir perdão se temos feito, se temos agido de forma que desagradou o teu coração, meu Pai. E que o Senhor nos alinhe com a tua vontade, com o teu querer. Nós não queremos, Pai, satisfazer as nossas, não queremos satisfazer os desejos deste mundo, desse sistema. Mas em primeiro lugar nós queremos agradar o teu coração, Senhor. Queremos agradar o Senhor. Ó Deus, não queremos errar, não queremos cometer erros e cometer erros com medo de ir para o inferno, Senhor. Não, nós não queremos errar para não desagradar o teu coração, Senhor. Para não desagradar o Senhor, meu Deus. Nos ajude e nos ensine a andar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito, com o teu projeto, e que no nosso dia a dia, no nosso secreto, nós possamos, Senhor, glorificar o teu nome. Que no dia a dia, aonde nós formos, onde nós passarmos, nós possamos glorificar o teu nome em tudo, Senhor. Assim eu oro, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa esse ministério, esse Expresso Vida, Senhor, que realmente nós possamos expressar essa vida por onde nós formos, por onde nós passarmos, Senhor. Que as pessoas vejam vida em nós, que as pessoas vejam o Senhor em nós, e que a presença do Senhor em nós reflita a glória do Senhor por onde nós formos, por onde nós passarmos. Assim nós vamos cumprir o plano e o propósito do Senhor. Assim eu agradeço por essa manhã, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que às vezes entra como espada, mas que produz bênção, que produz vitória, que produz vida e vida de Deus, vida que vai nos levar a viver o melhor desta terra, Senhor. Assim louvamos e agradecemos o Senhor por essa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus, que você seja o José do tempo moderno, né? Os José dos tempos modernos. Eu fico pensando, será que fosse nos tempos de hoje, seria uma mensagem ali de WhatsApp, uma
uma mensagem lá no Face, e aí? Vi que você tá bonito, tá malhado, né? Como que é, né? Talvez seria mais ou menos assim, né? Dessa forma, né? Nos nossos dias, né? Nos dias de José, a tecnologia era outra, né? Amém?